Boa noite a você que nos acompanha, você que tem louvado a Deus conosco, você que tem acompanhado o nosso culto. Nós queremos fazer algumas orações, alguns pedidos que têm chegado ao nosso chat. Você que fez o pedido, esse é o momento que nós dedicaremos a orar por você, tá bom? O irmão Nival, ele é lá da Igreja Esperança, ele pede no chat pelo seu tio, chama Jeová, e pela sua mãe, Dona Silvia. Também temos aqui o pedido de oração do Rafael, que pede pela saúde de Clícia, sua esposa. Também o Adriano pede pelos seus familiares que ainda não são crentes. E a Gisele pede orações pelo André, agradece os irmãos que estiveram orando pelo André. Nós estivemos orando pelo seu babá, que era o avô dele que estava enfrentando um câncer, e foi da vontade do Senhor que ele partisse, e vamos continuar então orando pelo consolo da família, do irmão André e dos familiares. E também a Gisele pede pela saúde da dona Aparecida, que é a sua mãe. Outro pedido que chegou até aqui, ok? Só foram esses que eu pude identificar. Então nós vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos conversar com Deus, pedindo ao Senhor por esses pedidos que aqui foram feitos, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua misericórdia em nos preservar. Agradecemos, ó Deus, como a tua palavra diz, por conta da tua misericórdia que nós não somos consumidos, porque de fato aquilo que nós merecíamos era a distância do Senhor, mas o Senhor tem sido misericordioso para conosco, nos concedendo a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti esses pedidos que foram feitos nesse culto. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do Jeová, que é o tio do irmão Nival. Nós pedimos que o Senhor vá ao encontro da necessidade dele, esteja abençoando naquilo que ele necessita. E pela dona Silvia, ó Deus, nós rogamos pela saúde dela, que o Senhor continue abençoando a recuperação dela, que o Senhor esteja colocando a sua mão poderosa e, acima de tudo, ó Deus, que o Senhor faça com que ela enxergue a salvação que existe somente na pessoa de Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, também colocar diante do Senhor a vida de Clícia, esposa do irmão Rafael. Nós pedimos pela saúde dela, que o Senhor abençoe. Rogamos também, ó Deus, pelos familiares do irmão Adriano, aqueles que não são crentes. Nós pedimos que o Senhor misericordiosamente possa desvendar o Evangelho para que eles entendam a Tua palavra. Também, ó Deus, nós pedimos pela vida do André, por toda a sua família, ó Deus, que tem enfrentado o luto pelo falecimento do seu babá. Nós reconhecemos o quão difícil é enfrentar a perca de um familiar, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor console o coração, console o coração dos filhos, dos netos, que se sentem tristes nesse momento. Também, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da dona Aparecida, a mãe da Gisele e do irmão Ayrton. Nós pedimos que o Senhor seja com a saúde dela e também, ó Deus, que o Senhor igualmente desvende, que a luz do Teu Evangelho possa brilhar no coração, não só dela, mas também na vida do seu Edson. Nós pedimos por esse culto que o Senhor venha a nos abençoar, que sejamos bem-sucedidos aqui. Te peço por cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nas suas casas, nós pedimos que não haja distrações e que possamos aqui, ó Deus, prestar um culto ao Senhor e que o Senhor seja honrado em nossa atenção naquilo que nós iremos fazer para o Senhor. Nos abençoa, cuida de nós, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos então prosseguir com o culto. Existe uma história, na verdade é uma anedota, que conta que a figura que é popularmente conhecida como a morte, aquele ser de capa preta com a sua foice na mão, conta que certo homem teve o privilégio, e não sei se isso poderia ser chamado de privilégio, mas a ele foi dado saber o dia em que ele morreria. Ele sabia o dia exato e a hora exata em que ele morreria. No dia então marcado, no dia que ele sabia que era o dia da sua morte, ele foi então para o bar, onde ele costumeiramente bebia, esperar a morte. Mas ele teve uma brilhante ideia. Ele decidiu passar a perna na morte. Ele então rapou o seu cabelo, tirou a sua barba, se vestiu de uma forma bem diferente da que comumente ele se vestia. Conta então essa história que a morte então entra no bar e começa a procurar pelo homem. Não conseguindo identificá-lo em meio à multidão, a morte aguarda pacientemente o encontro com o homem que ele deveria levar. Passaram-se então as horas, deu meia-noite, e então a morte, vendo que não poderia levar o seu designado, e o homem já percebendo que a morte não conseguia identificá-lo em meio à multidão, então a morte diz o seguinte: eu não vou perder a viagem, e como eu estou vendo aquele homem careca tão feliz ali, eu acho que eu vou levá-lo para não perder a minha viagem. Essa história, que na verdade é uma anedota, conta que nós não podemos fugir do nosso destino. Essa ilustração mostra que exatamente aquilo que está escrito para nós é exatamente o que vai acontecer conosco. Eu quero com você nessa noite meditar nos acontecimentos que sucederam à vida de um homem, de um servo de Deus, era o profeta Jonas. E na vida de Jonas eu queria enxergar com você como que Deus deu uma ordem para ele e de duas maneiras diferentes, Jonas desobedeceu a ordem de Deus. A vida do profeta Jonas, que é uma história empolgante que nós costumamos contar para as crianças, é um claro exemplo de que o que Deus manda para que nós façamos, nós não devemos fugir, não devemos sair daquilo que Deus estabelece em sua palavra. E eu quero então convidar você para o livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Peço que você me acompanhe. Nós vamos passear por praticamente todo o livro, mas inicialmente vamos ler capítulo 1, versos do 1 até o versículo 17, todo o capítulo 1 de Jonas. Abra comigo aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, versos do 1 ao 17. Eu quero ver com você Deus dando uma ordem para Jonas e ele desobedecendo a ordem de Deus de duas maneiras diferentes. Diz assim o texto de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia
profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim o teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Essa narrativa é apenas o início do que se sucederá a Jonas. E eu quero com você meditar que Deus deu uma ordem para Jonas e de 2 maneiras diferentes. Jonas desobedeceu aquilo que Deus havia estabelecido. Logo no verso 1, nós temos a identidade de Jonas. Diz o texto que ele era filho de Amitai. Jonas era um nome hebraico que significa pombo. E de acordo com 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele era de Gat-Efe, era perto de Nazaré. E considerando ali a época em que Jonas viveu, ele viveu na época do rei Jeroboão II, mais ou menos no 8º século. Uma época extremamente próspera para o povo de Israel, tendo em vista que tanto a Assíria como Síria estavam meio que estagnados. E foi nessa época em que Jeroboão II conseguiu estender bastante o território do povo de Israel. Existe uma lenda ou uma tradição dentro do judaísmo que diz que Jonas é o filho da viúva de Sarepta, que é contado lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 8 em diante, sendo que Jonas seria aquele garoto que fora ressuscitado por Elias, mas esta é apenas uma história contada pela tradição. E no versículo 2, nós temos Deus então dando uma ordem para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Esta era a ordem de Deus, uma ordem expressa, uma ordem clara, para que Jonas fosse até os ninivitas, uma cidade que ficava no Império Assírio, e pregasse a palavra de Deus. Mas diz o verso 3, que Jonas sim se dispôs, mas se dispôs a fugir do Senhor. Como diz a Nova Versão Transformadora, uma versão da Bíblia, diz: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária.
O profeta, na sua tentativa de se afastar daquilo que Deus havia estabelecido, ele foge para qualquer lugar que fosse um lugar diferente daquele que Deus havia estabelecido. Como diz a paráfrase do Eugene Peterson, a Bíblia chamada de A Mensagem, Jonas comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto o pudesse. Jonas se dispõe, mas se dispõe a não fazer o que Deus havia estabelecido. A disposição de Jonas não é uma disposição de quem quer obedecer, mas é uma disposição de quem de fato quer desobedecer. O destino de Jonas era a cidade assíria chamada Nínive, uma cidade que ficava na margem oriental do rio Tigre, uma cidade composta por outras cidades ao redor. Nínive poderia ser o que nós chamamos hoje de região metropolitana. Nínive sendo a principal cidade e outras cidades ao redor de Nínive sendo cidades que compunham essa região, essa grande região. E Deus diz com clareza o motivo pelo qual Jonas deveria ir falar aos ninivitas, porque a sua malícia, a sua maldade havia chegado até a presença do Senhor. Tal como foi com Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulos 18 e 19, em que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou a um nível tão insuperável que Deus então resolveu dar cabo à maldade desse povo. Da mensagem de Jonas, nós temos apenas um trecho, capítulo 3, versículo 4, apenas um trecho da mensagem que Jonas haveria de pregar nos é revelado. Jonas 3 e 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas, ou parte da mensagem de Jonas, era simplesmente de dizer que Deus haveria de subverter, colocar ao contrário, ou virar de cabeça para baixo. Essa é a ideia aqui da palavra subverter. Jonas deveria ir até a cidade de Nínive e falar contra a sua maldade e dizer que Deus haveria de subverter a cidade. No versículo 3, o verbo que inicia o versículo 3 de capítulo 1 é exatamente um verbo de oposição ao que Deus havia estabelecido. Deus diz: dispõe-te, e Jonas se dispõe, mas se dispõe a fugir, a ir na direção contrária. Por que Jonas quer fugir da presença de Deus? Não que Jonas acreditasse que isso fosse possível. Jonas não acredita que é possível fugir da presença de Deus. Quando nós olhamos o relato da vida do profeta Elias, em capítulo 1, versículo 15, existe uma expressão idiomática muito utilizada por Elias, quando ele fala do Deus perante cuja face ele está. É uma maneira de dizer de que a obediência, no caso do profeta Elias, era estar diante da face do Senhor. O que Jonas quer com a sua desobediência, fugindo da face do Senhor, é exatamente não estar à disposição de Deus, para que Deus então diga o que Jonas tem que fazer. Fugindo da presença do Senhor, Jonas anuncia enfaticamente a sua relutância em servir a Deus. E a sua ação é nada mais, nada menos do que uma rebelião declarada contra a soberania de Deus. Tomando a embarcação para fugir da presença do Senhor, Jonas embarca num navio que o levaria fisicamente para tão longe quanto o Senhor o havia enviado. Mais uma vez, repetindo a paráfrase do pastor Eugene Peterson, Jonas embarcou para tão longe do Eterno quanto ele pudesse. No versículo 4
a partir do versículo 4, nós temos a narrativa da saga de Jonas em tentar fugir de Deus. A saga de Jonas em tentar se afastar daquilo que Deus havia estabelecido. A história de Jonas já serviria de material suficiente para nós entendermos que o livre-arbítrio é uma tremenda de uma falácia. Porque se existe livre-arbítrio, pelo menos Jonas nunca ouviu falar sobre isso, pois ele queria não fazer a vontade de Deus, e Deus então, por meio de um peixe, o pega e o coloca dentro da sua vontade. Se existe livre-arbítrio, para Jonas não existe. Deus o pegou e o colocou para fazer a sua vontade. O verso 4 já há uma descrição sobre qual era a natureza da tempestade enfrentada pelos marinheiros. Diz aí o versículo 4 que o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Não demora muito para que os marinheiros, homens acostumados a lidar com as tempestades, homens acostumados a enfrentar a mudança climática e as reviravoltas do mar, esses homens percebem de início que aquela não era uma tempestade comum, não era uma tempestade normal. Como disseram os magos do Egito, ali havia o dedo de Deus naquela ocasião. Aqueles homens conheciam bem o que era enfrentar uma tempestade, mas aquela tempestade era uma tempestade diferente. No versículo 5, aquela tempestade sendo percebida como uma tempestade atípica por parte dos marinheiros, eles começam então a clamar aos seus deuses e começam a lançar as suas cargas do navio. E a ideia aqui de lançar as suas cargas ou a sua bagagem ao navio, do navio, os comentaristas bíblicos colocam que não era só na tentativa de aliviar o peso do navio, mas incluía oferendas que eram lançadas ao mar, tentativa de sacrifícios para que os deuses pudessem ter a sua ira aplacada e o mar então pudesse se acalmar da sua braveza. Mas estes homens, por mais que tentassem acalmar de alguma forma com os seus sacrifícios, lançando a sua bagagem ao mar, eles não conseguem nem um pouco de sucesso. No versículo 5 ainda, nos diz sobre o que Jonas está fazendo, enquanto que todo aquele furdunço, enquanto que toda aquela bagunça está acontecendo, a tempestade, o vento, os gritos, as orações, o chacoalhado, o vento, o desespero. Jonas está dormindo, bem tranquilo. E o problema, irmãos, sabe qual é? Para nós que somos crentes, é quando as tempestades sinalizam que Deus está falando conosco, e os descrentes percebem que Deus está falando conosco, mas nós estamos dormindo no porão da vida, sem percebermos que Deus está falando. Esses marinheiros, homens pagãos, percebem a diferença dessa tempestade, percebem que algo de sobrenatural está envolvendo aquela tempestade, mas Jonas está dormindo, indiferente. Acompanhe comigo como que a expressão medo aparece no versículo 5. No versículo 5, os marinheiros têm medo da tempestade. Versículo 10, os marinheiros têm medo da revelação de Jonas em dizer que ele era um servo do Deus vivo que fugia da presença do Senhor. E no versículo 16, os marinheiros passam a temer a Deus. Observe como que existe uma progressão entre o medo da tempestade, o medo da revelação de Jonas em dizer que era um servo do Senhor, e o medo que agora esses homens têm do próprio Senhor, ou o temor que eles esboçam
para com o Senhor diante da tempestade, diante dos acontecimentos. No verso 6, Jonas é arrancado do seu sono pelo marinheiro e observe comigo a ironia que existe no versículo 6, porque a palavra levanta-te, que é exatamente o que o marinheiro ou responsável pelo navio diz para Jonas, no hebraico é o mesmo verbo que Deus utiliza no versículo 2. Deus diz, dispõe-te e vai. E agora o marinheiro está dizendo, levante-se, ou está dizendo, dispõe-te. Jonas ouviu a voz de Deus pedindo a sua disposição, mas agora tem um pagão dizendo a Jonas que ele haveria de se dispor, ou deveria levantar do seu sono, acordar da sua condição de sonolência espiritual. Veja, é um pagão dizendo aquilo que Deus disse para Jonas. E agora, Jonas tem que ouvir de um pagão aquilo que Deus o houvera falado antes. Ainda no verso 6, observe que os marinheiros têm um entendimento de que aquele acontecimento era um acontecimento tão sobrenatural que talvez nem mesmo os deuses a quem eles clamavam pudesse livrá-los daquela situação. Na parte final do versículo 6, eles dizem para Jonas, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus lembre de nós para que não pereçamos. Observe que este pagão está entendendo ou está esboçando o entendimento de Deus muito mais saudável do que muitos cristãos, muitos de nós temos. Esse é o mesmo entendimento que, por exemplo, o rei de Nínive vai ter no capítulo 3. Observe comigo no capítulo 3, versículo 9, o rei de Nínive diz, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos. Os marinheiros entendem que talvez, se for da vontade de Deus, Deus vai livrá-los, e o rei de Nínive está reconhecendo que, mesmo diante do seu arrependimento, mesmo diante deles clamarem a Deus, podia ser que Deus não estivesse disposto a atendê-los. Versículos 7 ao 9, eles então buscam saber sobre por meio de quem haveria chegado aquele mal. E diz aí o texto que eles lançam sorte. E eu só consigo lembrar lá de Provérbios quando diz que a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor vem a resposta. Até mesmo estes homens lançando sorte, fazendo uma espécie de sorteio, nós não sabemos como que eles fizeram, se foi no cara ou coroa ou coisa desse tipo, mas até mesmo quando eles lançam sorte, Deus faz com que aquele sorteio caia sobre Jonas e denuncie a sua desobediência. E ao perguntarem sobre quem era Jonas, imagine o susto que os marinheiros tomam quando Jonas diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Jonas está dizendo, esse mar no qual nós nos encontramos pertence ao Deus que eu sirvo. Imagina o susto que os marinheiros têm que enfrentar diante dessa informação, em saber que Jonas era o culpado e que aquele mar no qual se encontrava um navio, no qual se encontravam os homens, pertencia ao Deus de Jonas. E eles agora ficam atemorizados. No versículo 11, mesmo em meio a esse diálogo, mesmo na tentativa de solucionar o problema, diz aí o texto que o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Quanto mais eles conversavam, quanto mais eles tentavam solucionar o problema, ainda assim o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Versículo 12, Jonas propõe, lançai-me
ao mar, e o mar se aquietará. Lancem-me ao mar, e tudo estará resolvido. E no versículo 3, os homens se recusam a sacrificar Jonas. Eles sabiam que se lançassem Jonas ao mar, estariam sentenciando Jonas à morte. E no versículo 13 diz que eles remam na tentativa de chegar em terra firme. Eles remam na tentativa de conseguir se ver livre das ondas. Mas diz o texto no versículo 13 que o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Quanto mais eles tentavam, quanto mais eles chegavam perto de solucionar, o mar ia ficando cada vez mais forte. Porque aquele mar, aquela tempestade, era uma tempestade mandada por Deus. E quanto mais eles chegavam próximos de uma solução, Deus ia aquecendo ainda mais a tempestade. Deus ia aumentando ainda mais os problemas dos marujos. E eles têm então que no versículo 14 até o versículo 16, diz aí o texto que eles lançam Jonas ao mar, o mar se acalma, conforme Jonas disse, mas que também estes homens passam a temer ao Senhor. Diz o versículo 14, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Versículo 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus, está fugindo e desobedecendo a Deus. Estes homens estão aqui no navio, clamando a Deus por sua misericórdia, clamando a Deus que Deus seja propício a eles. Nós temos na atitude de Jonas a pior de todas as desobediências, que é aquela obediência que é acompanhada de rebeldia. Porque existem pessoas que desobedecem a Deus, mas que reconhecem que a qualquer momento eles podem cair na malha fina. Desobedecem a Deus, mas reconhecem que a qualquer momento a mão de Deus pode pesar. Porém, a pior de todas as desobediências é aquela desobediência que é dissimulada. É aquela desobediência que o caba sabe que com Deus não se brinca. Que o caba sabe que Deus é Deus que não se brinca. Mesmo assim ele continua desobedecendo. Mesmo assim ele continua brincando com Deus. Uma das lições mais significativas no que diz respeito a obedecer a Deus, eu posso tirar da história de Samuel. Abra comigo em 1 Samuel, para nós ilustrarmos o que aqui eu estou dizendo a respeito da rebeldia ou da desobediência rebelde. Você conhece muito bem a história de Samuel. Capítulo 13 é a narrativa daquele momento em que Samuel oferece um sacrifício, coisa que era permanentemente proibida. Somente os sacerdotes eram os oficiais permitidos a sacrificar ao Senhor. E diz aqui o texto de 1 Samuel capítulo 3, que Samuel põe a culpa no povo e também nas circunstâncias. Ele, no versículo 11, diz assim: Samuel perguntou, o que fizeste? E respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci um holocausto. Saul põe a culpa na pressa do povo e também nas circunstâncias, dizendo que a sua desobediência era apenas porque o povo estava apressado em oferecer o sacrifício para poder descer a batalha, e que também a sua precipitação se dava pelo motivo das circunstâncias.
Samuel havia demorado, era Samuel o sacerdote responsável pelo sacrifício. E diz então o texto que Saul põe a culpa no povo e também nas circunstâncias. Saul está no seu segundo ano de reinado, apenas no início do seu reinado. Se você pular para o capítulo 15 é a segunda ocasião em que Saul se dá mal em desobedecer a Deus. Capítulo 15 de 1 Samuel, e aqui nessa situação, ele põe a culpa no povo e diz que a sua desobediência, ou seja, em reservar parte do despojo da guerra, algo que Deus tinha dito que era para destruir tudo, e ele então coloca a culpa no povo, o povo quis guardar para o Senhor o melhor. E no versículo 22, nós temos palavras extremamente significativas no que diz respeito a desobedecer a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22, diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que sejas rei. Essa é uma grande ilustração do que do que causa a desobediência. Nós podemos dizer que a obediência a Deus não é uma coisa opcional, mas é uma obrigação daqueles que servem a Deus. Quando nós desobedecemos, nós devemos esperar grandes problemas sobre nós. Em Jonas, existe essa desobediência que é dissimulada, em que Deus dá uma ordem e ele prefere fugir. Ele conscientemente opta por não fazer a vontade de Deus. E a consequência para isso é que Deus mostra que a sua vontade é que deve prevalecer. O que sucede a Jonas é o que pode suceder a nós, quando obstinados queremos fugir da vontade de Deus. Na fuga de Jonas, ele se mostra não só rebelde, mas indiferente. No final do versículo 5, ele está dormindo. Todo o navio, tudo em volta está quase indo a pique, mas Jonas está dormindo. Enquanto que os marinheiros estão a ponto de perder a sua vida, clamando aos seus deuses, Jonas está dormindo. Jonas está lá embaixo, percebendo que tudo o que se passava na proa podia ser desconsiderado. Ele estava tranquilo, dormindo. Irmãos, Deus tem seus peixes que nos engolem no barco da nossa desobediência e nos vomita na Nínive da sua vontade. O barco de Deus pode ser uma enfermidade que nos acomete. O barco de Deus pode ser uma grande decepção que vem sobre nós. O barco de Deus pode ser o seu orgulho ferido. O barco de Deus pode ser uma grande humilhação que você passe na sua vida. Dura coisa é deixarmos para aprender a obediência na marra. Ou como disse Paulo no seu testemunho em Atos 26 e 14, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Dura coisa é irmos contra a vontade de Deus. É enganoso querermos medir forças com o nosso Criador. É enganoso tentar ir contra o que Deus estabelece. É enganoso tentar desobedecer a Deus, porque nós é quem iremos perder. Deus deu uma ordem, e a primeira desobediência de Jonas é fugir da presença de Deus.
Mas há uma segunda desobediência que eu quero ver com você, que é a desobediência de obedecer a Deus com reservas. Capítulo 3, volte lá para o nosso texto de Jonas. Nós vamos agora para o capítulo 3. Nós já lemos o capítulo 2 durante a liturgia do culto. O irmão Marques leu a oração de Jonas, que nós não iremos considerar aqui para o nosso propósito. Mas no capítulo 3, nós temos a segunda desobediência de Jonas. A primeira desobediência foi fugir da presença de Deus, e agora Jonas desobedece, e eu vou colocar assim: Jonas desobedece, obedecendo com reservas. Chegamos no capítulo 3, e nós temos Jonas atendendo à vontade de Deus. Se você comparar capítulo 3 com o capítulo 1, ele segue o mesmo padrão. Capítulo 2, Deus dispõe-te, só que agora no versículo 3, Jonas resolve atender. Jonas resolve obedecer ao que Deus havia estabelecido. Ele então se levanta e começa a sua empreitada em chegar até Nínive e poder proclamar a sua palavra. Entretanto, Jonas não faz isso alegremente. Jonas não faz isso se não fosse o peixe. Jonas não faz isso se não fosse aprender de uma dura forma que ele não podia desobedecer a Deus. Jonas teve que aprender a obedecer a Deus na marra. Jonas teve que aprender a obedecer a Deus a duras penas. Capítulo 3, versículo 5 até o versículo 10. Capítulo 3, do 5 ao 10, nós temos o resultado da empreitada de Jonas. Jonas vai, atende ao que Deus diz, vai até Nínive e diz o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive vai ser colocada de cabeça para baixo. Resultado disso é que os ninivitas se convertem. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se nós fizermos tudo isso, quem sabe Deus se arrependerá e apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. Versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Os ninivitas resolvem então se arrepender. No versículo 5, eles creram, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, uma prática que expressava arrependimento ao extremo. Eles manifestaram mudança. No versículo 6, até mesmo o rei tira as suas vestes reais, veste-se de pano de saco, levanta do seu trono, senta-se nas cinzas e pede a Deus clemência, pede a Deus que haja com misericórdia. No seu despertamento, o rei proclama um jejum que inclui até mesmo os animais, coisa que nunca se viu na Bíblia, coisa de novo convertido mesmo, né, que faz coisa
além do que Deus manda. E você pode lembrar de quando você era novo convertido, né? Deus mandava uma coisa e você queria fazer além do que Deus exigia. E aqui o novo convertido, o rei de Nínive, não só acha justo que os homens façam jejum, se cubram de pano de saco, mas ordena que até mesmo os animais façam jejum e cubram-se de pano de saco. Versículo 9, o rei dos ninivitas reconhece que mesmo diante da decisão deles em se arrepender dos seus pecados, não era garantido de que Deus usasse de misericórdia. Mesmo que esses homens se arrependessem, não era garantido de que Deus mudaria a sorte desse povo, porque a mensagem era clara: Nínive seria subvertida. Em Nínive há um povo mau, em Nínive há um povo desobediente, e Deus vai subverter essa terra. E ao saber, então, dessa mensagem, o rei resolve se arrepender. O rei aqui reconhece no versículo 9, colocando aí a possibilidade de Deus não atender ao arrependimento desse povo. O rei de Nínive está mostrando mais entendimento do que Jonas enquanto profeta. Jonas, para aprender essa lição, ele teve que aprender dentro do ventre do grande peixe. Versículo 9 é o que diz Jonas na sua oração: ao Senhor pertence a salvação. Jonas aprendeu isso dentro do ventre do peixe, de que a salvação é de Deus e Deus concede a quem Ele bem quiser. Deus concede a sua salvação a quem Ele bem quiser. E é o que o rei de Nínive está dizendo. Quem sabe se nós fizermos tudo isso, quem sabe se nós proclamarmos o jejum, quem sabe se nós nos arrependermos dos nossos pecados, quem sabe Deus não usará de misericórdia. E a expressão aqui que aparece no versículo 9, versículo 10 e também no versículo 2 de capítulo 4, que é a expressão arrepender-se no que diz respeito a Deus, não é se arrepender no sentido humano, no sentido em que nós pecadores nos arrependemos. A Nova Almeida Atualizada traz o versículo 9 da seguinte maneira: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria. Esta é a ideia aqui da expressão arrepender-se. Deus mudou a sorte dos ninivitas. Deus mudou de ideia com relação aos ninivitas. Não é que Deus se arrependa tal como se arrepende o homem. Essa é a expressão mais próxima aqui que o tradutor encontrou para falar sobre a mudança de Deus em relação aos ninivitas. Como diz Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Deus usa de misericórdia para um povo arrependido. Mas a expressão arrepender-se aqui é a melhor maneira de expressar que agora Deus era favorável a esse povo. Que agora Deus era favorável a um povo que estava arrependido. No capítulo 4, é então o que acontece, de onde eu pude tirar a ideia de que Jonas obedeceu com reservas. Diz no versículo 1 de capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está dizendo: Deus, eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia nada. Jonas, fato contínuo, no versículo 4, Jonas ainda senta para assistir Nínive sendo subvertida. Jonas ainda espera
que a sua mensagem não caia por terra. Versículo 1, Jonas está desgostoso, está irado. Ele obedece a Deus, mas obedece a Deus com reservas. Obedece a Deus com um coração pesaroso. Obedece a Deus como se não pudesse ou como se não quisesse. No capítulo 1, nós vimos que Jonas desobedece fugindo, mas aqui Jonas está desobedecendo porque ele obedece com reservas. Ele obedece desobedecendo, para não ser redundante. E esse é um grande problema para nós pecadores. É quando nós nos entregamos a Deus com reservas. É quando nós nos entregamos a Deus controlando. É quando nós nos dispomos a servir a Deus, mas pedimos a Deus que Deus tenha paciência em que sepultemos os nossos familiares. É quando nós dizemos a Deus que estamos dispostos a servir, mas temos as nossas juntas de boi para experimentar. Ou quando nós dizemos que estamos dispostos a servir a Deus, mas temos coisas particulares a resolver. É isso que Jonas está fazendo. Ele está obedecendo, desobedecendo. Ele está obedecendo, mas não com o seu coração envolvido na obediência. Portanto, essa obediência de Jonas é, na verdade, uma desobediência. Jonas aqui está fazendo a vontade de Deus, mas não está satisfeito com a vontade de Deus. A sua obediência é aquela que é obrigatória. Jonas não quer que Deus agora mande um outro animal que o engula e o lance para fazer a sua vontade. E não existe a obediência tão nociva como esta, quando nós começamos ou passamos a obedecer a Deus por mera formalidade. É aquele crente que não tem mais interesse em vir para a igreja, mas ele vem porque ele sabe que se não for, na segunda-feira o pastor liga para ele, talvez até no domingo mesmo, o pastor liga para ele perguntando por que ele não veio para a igreja. Não existe obediência tão nociva à nossa alma quanto a obediência que é obrigatória, quanto a obediência que não satisfaz o nosso coração. Longe de nós obedecermos o nosso Salvador por motivos errados. Longe de nós obedecermos ao Senhor porque a nossa família é tradicionalmente cristã. Longe de nós entregarmos a Deus um sacrifício apenas para dar satisfação aos outros, para que os outros não nos critiquem. E aqui está um homem cujo prazer não está no que Deus manda. E é custoso para nós aprendermos a obediência que não é uma obediência de coração. Isso custa muito a nós, porque nós estamos acostumados a falar de um Deus que é aquele Deus bonzinho, que é aquele Deus que aceita tudo, que é aquele Deus que vê tudo como positivo, como legal, e não enxergamos em Deus um Deus soberano, que exige o melhor de nós, que existe uma obediência que é de coração, mas nós fomos condicionados a pensar que a bondade de Deus não é uma bondade exigente, que a bondade de Deus é aquela bondade que Deus aceita tudo, tudo vai dar certo, Deus é amoroso, Deus te recebe de qualquer jeito. Não é assim que as Escrituras falam. Toda obediência que é feita fora do que Deus exige é uma inteira desobediência. Quando eu me disponho a obedecer a Deus do meu jeito, eu estou totalmente desobedecendo a Deus. A Síria, local para o qual Jonas haveria de ser enviado, era um local que talvez causasse no profeta Jonas uma certa algeriza, por conta de que aquele era um povo pagão. Só que Jonas não deveria estranhar a ordem de Deus em pregar aos pagãos. O livro dos Salmos diz: proclamar entre as nações a sua glória. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Israel
era um povo por demais exclusivista, que achava que Deus era só dele. E aqui Deus está dizendo: Jonas, você vai pregar a um povo pagão. E observe no versículo 2, que numa tentativa desesperadora, Jonas chega a tentar colocar a culpa em Deus. Ele diz: eu sabia que o Senhor era um Deus clemente, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que o Senhor ia mudar a sorte desse povo. E Jonas não sabia de nada disso. Jonas pagou para ver. Jonas quis obedecer a Deus do seu jeito. E Deus então dá uma lição para Jonas. Capítulo 4, versículos do 6 em diante diz: então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si morte, dizendo: melhor é a morte do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está dando uma lição para Jonas, dizendo: Jonas, tu tens compaixão da planta que não te custou nada, e aquela planta fora dada por Deus para aliviar Jonas da sua situação em que ele sentou para assistir Nínive sendo subvertida. E Deus então manda um alívio de uma forma parabólica para exemplificar de que a misericórdia de Deus pelos seres humanos é muito maior do que a sua misericórdia por plantas ou por seres inanimados. O arrependimento dos ninivitas não significaria que Deus os perdoaria automaticamente. O braço de perdão de Deus precisa estar estendido. Deus precisa oferecer o perdão para que o homem seja perdoado. O simples fato de estar disposto a se arrepender não é garantia de nada. A história de Nínive é um grande exemplo disso. Como eu contei no início da mensagem, a história do homem tentando fugir do seu destino é um grande engano. Você e eu, servos de Deus, talvez a ordem de Deus para nós hoje não seja especificamente de irmos até Nínive, mas certamente a ordem de Deus é que nós obedeçamos. E se nós não obedecemos a Deus, Deus fará um jeito de nós obedecermos. Então Deus deu uma ordem para Jonas, e ele preferiu desobedecer fugindo de Deus, e preferiu desobedecer com reservas, reservando certas partes da sua vida que não eram totalmente entregues a Deus. Saiba, Deus nos dá as suas ordens, não para que somente obedeçamos, mas para que também nos alegremos em suas ordens e em seus decretos. Que Deus te abençoe e que seja propício a nós.